Fala Top, tudo bem com você? Sou o professor Giovanni aqui do canal Assim é Fácil, com mais uma participação no canal do professor Marcos Alves, dando início a uma série de vídeos que trata de vetores, onde nós vamos abordar tudo o que você precisa saber a respeito desse assunto para o Enem e para os maiores vestibulares do Brasil. Se liga na vinheta e acompanha a aula de hoje. Nós vamos agora tratar da segunda operação vetorial, que é a subtração. Para que a gente possa então efetuar a subtração vetorial, nós podemos considerar que ela nada mais é do que a soma do primeiro vetor com o oposto do segundo vetor. Veja então as características da subtração vetorial. Considere dois vetores a seguir, o vetor A e o vetor B. Realizar a subtração A menos B é como somar o vetor A um vetor de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto ao vetor B, ou seja, o vetor oposto ao B. Na realidade, estaremos realizando a adição do vetor A com o vetor oposto ao vetor B. Então veja como é que seria isso na prática. Nós temos os vetores A e B, que nós vamos subtrair, em que primeiramente nós vamos determinar o vetor oposto a ele, o vetor menos B, e nós vamos efetuar a subtração do A com o B, somando o vetor A com o oposto do B. Veja então que nós vamos colocar os dois vetores na mesma origem, o vetor A com o oposto ao B, traçar as retas paralelas da mesma forma que nós vimos na regra do paralelogramo, e da origem dos vetores até o cruzamento das retas traçadas, nós temos aí o que seria o vetor resultante caso a gente estivesse somando. Mas como é uma subtração, nós temos o vetor diferença. Veja agora que ao invés de fazer todo esse artifício de achar o vetor oposto, para do vetor oposto somar o primeiro vetor e daí achar o vetor diferença, que pode até parecer confuso na cabeça de algum aluno, nós podemos aqui efetuar o que nós vamos chamar de método prático. O que seria o método prático? Seria pegar os próprios vetores originais, os vetores A e B, colocá-los na mesma origem e, no lugar de traçar as retas paralelas, porque assim nós estaríamos efetuando a regra do paralelogramo na soma vetorial, nós vamos traçar um vetor que parte da extremidade do vetor negativo, lembrando que o vetor diferença está representando a subtração entre A e B. Portanto, sempre a sequência é partir da extremidade do vetor negativo e ir até a extremidade do vetor positivo. Então, do final do vetor B até o final do vetor A. Este vetor, veja que tem o mesmo tamanho deste vetor, a mesma direção e o mesmo sentido. Então, este resultado é o mesmo desse, nos permitindo utilizar o método prático para achar o vetor diferença. Veja que ao desenvolver o método prático, pegar os dois vetores, colocar na mesma origem e traçar o vetor diferença da extremidade do negativo à extremidade do positivo, nós temos a formação de um triângulo, em que desse triângulo nós queremos determinar a medida desse lado, conhecendo a medida dos outros dois, que são os módulos dos vetores subtraídos, e o ângulo entre eles, que é o ângulo oposto ao lado que nós queremos calcular, nos permitindo assim utilizar a lei dos cossenos original, já que se trata de um triângulo. Portanto, b ao quadrado, o módulo do vetor diferença ao quadrado, será igual ao quadrado do módulo do vetor A, somado ao quadrado do módulo do vetor B, menos duas vezes o produto entre os módulos de A e B, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Não esqueçam que na regra do paralelogramo da soma, nós tínhamos este terceiro membro desta operação sendo somado. E agora, por se tratar de uma subtração, a figura formada foi um triângulo, então nós temos a lei dos cossenos original, que é com o menos no terceiro membro. Da mesma forma que nós percebemos que na regra do paralelogramo a expressão obtida era muito grande, fazendo o aluno correr um sério risco de errar no meio das contas, nós vamos ter também algumas regras particulares para facilitar as contas em determinadas situações. Vejamos então os casos particulares da subtração. O primeiro caso é quando dois vetores têm a mesma direção e sentido. Então, relembrando a expressão, o vetor diferença ao quadrado será igual ao módulo do vetor A ao quadrado, mais o módulo do vetor B ao quadrado, menos, já que a lei dos cossenos é original, 2 vezes A vezes B, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Se o ângulo for 0, o cosseno é 1, com o sinal negativo, este resultado é resultado do produto notável, que fatorado fica d ao quadrado é igual a A menos B ao quadrado. Simplificando os expoentes dos dois membros da igualdade, nós temos que o vetor diferença é simplesmente A menos B. Segundo caso particular,
quando o ângulo é de 180. Quando o ângulo é de 180, o cosseno é menos 1, sendo menos 1, menos com menos fica mais, e aí nós temos o resultado do produto notável, que fatorado fica A mais B ao quadrado. Simplificando os expoentes de cada membro da igualdade, nós temos que o vetor diferença é, aluno, acredite, é a soma dos módulos dos dois vetores. Professor, mas eu aprendi na minha escola que quando dois vetores têm a mesma direção e sentido, nós somamos. Você soma se você quiser achar o vetor resultante. Mas se você quiser achar o vetor diferença, você subtrai. Já para vetores de sentidos contrários, quando você quer achar a resultante, você subtrai. E quando você quer achar a diferença, você soma. Como é então um método prático para você memorizar essas expressões? Verifique qual é o posicionamento dos dois vetores. Sempre que eles tiverem mesmo sentido, você efetua a mesma operação. Resultante, soma, diferença, subtrai. Sempre que você tiver vetores de sentidos contrários, você efetua a operação contrária. Resultante, subtrai, diferença, soma. É assim que você deve memorizar. Vamos então para o terceiro e último caso, que é quando dois vetores formam entre si um ângulo de 90 graus, sendo assim, vetores perpendiculares. Então, utilizando o método prático, nós temos os vetores A e B formando entre si um ângulo de 90 graus, formando esse ângulo de 90 graus, ao ligar o final do vetor negativo da nossa operação ao final do vetor positivo, que é o vetor A, achamos o vetor diferença, formando um triângulo retângulo, que o resultado para determinar a hipotenusa nada mais é do que o teorema de Pitágoras. Então, resumindo, tanto na determinação do módulo da resultante, como na determinação do módulo do vetor diferença, os vetores sendo perpendiculares, é executado o teorema de Pitágoras. Vamos agora para a terceira operação vetorial. A terceira operação que nós trabalhamos com vetores é a operação de multiplicação. É importante que você saiba que existem três formas de multiplicar vetores. Porém, dessas três formas, normalmente é cobrado nos maiores vestibulares do Brasil apenas uma delas. As operações que não são abordadas nos vestibulares, a não ser em vestibulares militares, como o ITA, IME ou outros vestibulares para você seguir a carreira militar, é a multiplicação envolvendo dois vetores, que nós chamamos de produto escalar, quando esta multiplicação resulta em uma grandeza escalar, e o produto vetorial, quando esta multiplicação resulta em um vetor. Como não é trabalhado na maioria dos vestibulares, nós vamos abordar nesse vídeo apenas o produto entre uma grandeza escalar e um vetor, que é representado pelo vetor produto igual à grandeza escalar multiplicado pelo vetor. É importante que você saiba que a grandeza escalar, formada apenas pelo módulo, ela vai ter o seu valor pertencente ao conjunto dos números reais, que tem como subconjunto o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros e o conjunto dos racionais. Para que a gente possa então entender o que é que vai acontecer ao multiplicar um vetor por cada elemento pertencente a esses conjuntos, vamos analisar cada um deles. Vamos pegar então inicialmente como exemplo a situação de o número 3, uma grandeza cujo valor é 3, multiplicado pelo vetor V, representando o que nós vamos chamar de vetor produto. Sabendo que este vetor V é representado por este vetor, o que seria o vetor produto? 3 vezes V nada mais é do que o vetor V somado com ele mesmo, somado com ele mesmo. É uma repetição de 3 vezes a soma do próprio vetor. Sabendo que este vetor pode ter um módulo, por exemplo, se ele estiver representando a velocidade de um corpo de 10 metros por segundo, o vetor produto vai ser um vetor resultado da soma dele mesmo 3 vezes, portanto, V mais V mais V seria um vetor cujo módulo seria de 30 metros por segundo, onde a direção é a mesma do vetor original e o sentido também é o mesmo do vetor original. Sabemos então que no conjunto dos naturais, o resultado terá um módulo representado pelo valor indicado pela grandeza escalar, multiplicado pelo módulo do vetor. A direção é a mesma e o sentido é o mesmo. Vejamos agora o que acontece no conjunto dos inteiros. Quando nós trabalhamos com o conjunto dos inteiros, o que são acrescidos ao conjunto dos naturais são os números negativos. Portanto, vamos supor agora que o vetor produto seja resultado de menos 3 vezes o vetor V.
Então seria o vetor V somado ao vetor V somado ao vetor V com o sinal negativo na frente. Nós já vimos que esse sinal negativo para os vetores representa o vetor oposto. Então seria um vetor também representado por um vetor 3 vezes maior do que o vetor V, de mesma direção, porém agora de sentido contrário. Então vamos indicar um vetor que corresponde a um vetor 3 vezes o vetor V, 1, 2, 3, na mesma direção, porém agora apontando para o sentido contrário. Vimos então que quando o vetor é multiplicado por uma grandeza escalar, cujo valor está pertencente ao conjunto dos inteiros, ele pode simplesmente ter a inversão do seu sentido. Então ele tem um módulo correspondente ao valor da escalar multiplicado pelo vetor, a direção é a mesma do vetor e o sentido será a favor, caso a grandeza seja positiva, ou o contrário, caso a grandeza seja negativa. Vamos agora para o conjunto dos racionais, onde são incluídos aos números inteiros os números fracionários, ou decimais. Por exemplo, se eu multiplicar o vetor V agora por menos 3 meios, nós teremos o vetor V somado ao vetor V somado ao vetor V, no sentido contrário, agora dividido por 2. Ou seja, o módulo do vetor produto não será mais 30, mas sim a metade desse valor, que corresponde a 15 metros por segundo. O próprio vetor V terá um tamanho que será a metade do que ele tinha quando ele correspondia ao triplo do vetor V. Portanto, é o vetor V mais meio vetor V, e por ele estar multiplicado por um racional negativo, ele terá sentido contrário ao vetor V. Com esses exemplos, já que nós vimos agora o que acontece com o conjunto dos racionais, nós vamos agora definir como é que é o produto de um vetor por um escalar. Vamos lá então. Todo vetor, que é o resultado da multiplicação do vetor por um escalar, ele é completamente expresso por 3 informações, pelo módulo, a direção e o sentido. Por se tratar do vetor produto, o seu módulo será sempre o módulo da grandeza escalar multiplicado pelo módulo do vetor a ser multiplicado. A direção será sempre a mesma do vetor multiplicado e o sentido será o mesmo do vetor multiplicado caso a grandeza escalar seja positiva, e será oposto ao vetor multiplicado caso a grandeza escalar seja negativa. Então é assim que a gente trabalha com o produto entre um vetor e uma grandeza escalar. Vamos agora para a última operação vetorial. A última operação que nós vamos trabalhar nesse vídeo é a operação da decomposição, que ela também pode ser interpretada como a projeção do vetor nos eixos cartesianos. Portanto, as componentes de um vetor são obtidas por meio da projeção do vetor sobre os eixos do sistema de referência. Veja aqui que nós temos nesse slide 3 formas de expressar essa projeção. A primeira delas é quando você tem um vetor num plano representado pelos eixos cartesianos, onde você vai projetar as extremidades desse vetor, a origem e o fim deste vetor, tanto no eixo horizontal, no eixo x, como no eixo vertical. Então, o ponto inicial ele tem coordenadas x e y, o ponto final também terá coordenadas x e y, onde da coordenada x do ponto inicial à coordenada x do ponto final, nós temos a componente x deste vetor. Temos também a coordenada y do ponto de origem e do ponto de extremidade. Da coordenada y do ponto de origem até a coordenada y do ponto de extremidade, nós temos a componente y do vetor A. Podemos também fazer a projeção caso esse vetor esteja em outro plano, no plano do segundo quadrante, digamos assim, fazendo da mesma forma. Podemos assim interpretar que se a x e a y são resultados da decomposição deste vetor, o vetor A nada mais é do que a composição, ou seja, a soma das componentes AX com a Y. Isso quer dizer que se essas componentes são sempre perpendiculares entre si, o módulo do vetor A pode ser determinado pelo Teorema de Pitágoras. Isso quer dizer, ele ao quadrado é igual ao módulo da componente AX ao quadrado, somado ao módulo da componente AY também ao quadrado. Então, caso você se depare com uma questão em que ele te fornece os valores das componentes x e y e pede para você calcular o vetor original, basta você aplicar o Teorema de Pitágoras. Mas vamos agora fazer o inverso. Caso a questão te forneça o vetor e peça para que você calcule as suas componentes, como é que esse processo é feito? Vamos lá.
Veja que quando nós temos um vetor, o vetor A, projetado nos eixos x e y, determinando seus componentes ax e ay, é sempre importante que a questão também nos forneça o ângulo de inclinação desse vetor, que nesse caso ele forneceu um ângulo de inclinação com o eixo x. Observando este triângulo delimitado por essa região que eu estou demarcando, nós temos que essa medida corresponde ao tamanho do vetor AY, que nada mais é do que o cateto oposto ao ângulo beta, e esta medida é o cateto adjacente ao ângulo beta. E aí nós temos que o seno de beta seria, pela trigonometria, o cateto oposto a y sobre a hipotenusa A. Dessa forma, a componente AY terá módulo A multiplicado pelo seno de beta, como nós temos expresso aqui. Assim como o cosseno de beta, que é o cateto adjacente AX sobre a hipotenusa A, vai nos dar que o AX vai ser o módulo do vetor A multiplicado pelo cosseno de beta. Veja que essas expressões são obtidas caso a questão forneça o ângulo de inclinação com o eixo x. Mas caso ela forneça o ângulo de inclinação com o eixo y, que eu vou chamar de ângulo θ, nós vamos ter essas expressões invertidas. Veja que agora o AY ele não é mais oposto ao ângulo, ele é adjacente. Então o AY ele passa a ser calculado pelo A vezes o cosseno do ângulo θ. Enquanto que o AX, correspondente a essa mesma medida, é o cateto oposto ao ângulo θ, fazendo com que o AX seja calculado agora pelo A vezes o seno de θ. Professor, fiquei confuso. Como é que eu vou saber então se eu uso seno ou se eu uso cosseno? Usando a nossa dica. Qual é a dica que eu tenho para isso? Quando você for calcular as componentes, não se preocupe se ele está dando o ângulo com o x ou com o y. Se preocupe em verificar qual é a posição da componente que você quer calcular em relação ao ângulo informado. Sempre que a componente estiver colada ao ângulo, você vai usar a operação do cosseno. Sempre que a componente estiver separada ao ângulo, você usa a expressão do seno. Veja comigo. Se a questão tiver informado o beta e o AX estando colado a ele, o AX é o A cosseno de beta. AX é A cosseno de beta. Como o AY está separado ao beta, o AY é o A seno de beta. Mas caso a questão tenha informado o θ, o AY que está colado a ele é calculado pelo A cosseno de θ, e o AX que está separado a ele é calculado pelo A seno de θ. Então a dica é você usar o cosseno quando a componente está colada ao ângulo. E você usar o seno quando a componente está separada ao ângulo. Então assim você corre menos o risco de errar na escolha do seno e do cosseno. Vamos agora para uma aplicação da decomposição dos vetores. Uma das aplicações que nós podemos utilizar é para somar vetores. Veja que nós temos o vetor A e, na sequência, o vetor B, gerando como resultante o vetor R. O vetor A é formado pelas componentes AX e AY, cuja soma entre elas gera o vetor A. O vetor B é formado pelas componentes BX e BY. Como nós queremos achar o vetor resultante, que é a soma dos vetores A com B, ao somar A mais B, nós chegamos ao vetor resultante, que nada mais é do que a soma dos vetores ou das componentes de mesma direção. Portanto, é a componente AX somada com a componente BX, formado também pela componente AY, somada com a componente BY. Veja que é muito mais fácil você efetuar a soma das componentes, já que elas têm a mesma direção, do que você somar vetores de direções diferentes. Quando você soma o AX com o BX por terem a mesma direção e sentido, a componente x do vetor R é simplesmente o módulo do AX com o módulo do BX. E a componente RY, que é a componente y do vetor R, nada mais é do que a soma da componente AY com a componente BY, já que elas têm a mesma direção e sentido. Então assim, Rx é AX mais BX e RY é AY mais BY. De posse da componente Rx e da componente RY, você consegue
achar o módulo do vetor R simplesmente aplicando o teorema de Pitágoras. R ao quadrado é igual ao módulo de Rx ao quadrado somado ao módulo de Ry também ao quadrado, ou seja, a aplicação do teorema de Pitágoras. Vamos agora para uma próxima aplicação da decomposição, que é a utilização dos vetores unitários, também chamados de versores. Veja que os vetores unitários ou versores nada mais são do que vetores. Mas por que eles recebem nomes especiais? Porque eles têm características pré-definidas. Ele tem modo, direção e sentidos determinados. Eles são chamados de vetores unitários por possuírem sempre módulo 1. As direções são as mesmas direções dos eixos cartesianos, portanto, são 3 vetores unitários. O que se encontra no eixo x nós chamaremos de versor i. O que se encontra no eixo y nós chamaremos de versor j. E o que se encontra no eixo z nós chamaremos de versor k. Veja que quando ele aponta no sentido positivo de cada eixo, ele é representado com o sinal positivo. Quando ele aponta no sentido contrário, ele é representado pelo sinal negativo. Como é que nós fazemos uso então dos versores? Vamos lá. Nós temos aqui a decomposição do vetor, nos permitindo calcular o módulo das componentes em cada eixo. Quando você decompõe o vetor A e encontra a componente x, você está determinando quantas unidades de vetor você tem naquele eixo. Assim como quando você determina a componente y, quantas unidades de vetor você tem naquele eixo. Então, ao encontrar o valor de AX e o valor de AY, você tem quantos versores I e quantos versores J formam o vetor A. Vamos para a prática. Nós temos aqui uma malha quadriculada onde nós temos 5 vetores, A, B, C, D e E. Eles podem ser representados por meio de versores, onde você vai ter cada quadradinho indicando uma unidade de vetor. Portanto, o vetor A, por exemplo, ele é composto por 5 unidades de vetor na horizontal e 3 unidades na vertical. A quantidade de vetores na horizontal aponta para a direita e a da vertical para cima. Os dois sentidos são positivos. Então, o vetor A pode ser expresso como 5i mais 3j. Já o vetor B, ele tem a mesma quantidade de vetores na horizontal, porém apontando no sentido contrário. Assim, o vetor B, ele escrito na forma de versores, é dado por 5 quadradinhos na horizontal para a esquerda, portanto, menos 5i, mais 3 quadradinhos na vertical para cima, mais 3j. Veja o vetor C. O vetor C não possui unidades na horizontal, então ele é formado apenas por unidades na vertical. Se você fosse expressar os versores, o versor i, você multiplicaria esse versor por 0. Não é necessário, então o vetor C, na forma de vetores unitários, é escrito apenas como 6j, já que nós temos ele apontando para cima. O vetor D, 4 quadradinhos na horizontal para a esquerda, menos 4i, e 2 quadradinhos na vertical para baixo, menos 2j, menos 4i, menos 2j. E o vetor E, para finalizar, 2 quadradinhos na horizontal para a direita, positivo, 3 quadradinhos na vertical para baixo, negativo, então a expressão 2i menos 3j. Qual seria uma aplicação prática para os vetores escritos na forma de versores? Se você tivesse que achar a soma desses 5 vetores, ou seja, o vetor A somado ao B com o C, o D e o E, você precisaria fazer o desenho de todos eles, ligar o início da sequência até o final para achar o vetor resultante. Com a utilização dos vetores unitários, isso não é necessário. Você pode simplesmente achar o vetor resultante somando todas as componentes de mesma direção, portanto I com I, J com J, e no final, para achar o módulo, basta fazer o Pitágoras dessas duas medidas. Vejamos. O vetor A, 5i, com o vetor B, menos 5i, dá 0. O vetor C não tem i, mais 0. Vetor D, menos 4i, com o vetor E, 2i, então nós temos o resultado no eixo x de um vetor menos 2i. No eixo y, 3j com 3j dá 6, com 6 dá 12, 12 menos 2, 10, menos 3, mais 7j. Veja que com isso, nós já temos o vetor R completamente expresso, módulo, direção e sentido. Veja que o módulo ele pode ser calculado simplesmente aplicando o teorema de Pitágoras aos valores correspondentes a cada eixo. Portanto, R ao quadrado é menos 2 ao quadrado, 4, mais 7 ao quadrado, 49,
o módulo do r ao quadrado vai ser então 53. Passando o expoente para o outro lado como raiz, o módulo do vetor resultante será a raiz de 53, que como não tem um valor exato, nós podemos expressar desta mesma forma. Então veja como é muito mais simples efetuar uma soma de inúmeros vetores quando expressos na forma de versores do que utilizando o desenho do polígono ou do paralelogramo. Se você curtiu a aula de hoje, não deixe de escrever nos comentários, o Assim é Fácil. Também não deixe de se inscrever no nosso canal, marcar o sininho das notificações, deixar o seu like e compartilhar nossos vídeos com todos os seus amigos. Dicas, dúvidas ou sugestões de próximos vídeos, deixe nos comentários que assim que possível iremos atendê-los. Também não deixe de conhecer o nosso aplicativo, que encontra-se disponível para sistemas Android na Play Store, nos siga nas redes sociais e não perca a resolução das questões desse assunto nos próximos vídeos. Fiquem bem, bons estudos e assim é fácil.